De bem com você está de volta ao nosso terceiro bloco e hoje a gente está conversando aqui sobre o Alzheimer. Gente, é muita informação, é muita coisa que a gente não sabe, não faz ideia sobre a doença. E quem está falando com a gente hoje é o médico neurologista e professor da Universidade de Santo Amaro, professor Rodrigo Schultz. Professor, as pessoas falam muito da questão dos cuidados, né, para não ter o Alzheimer, de ler, de fazer uma palavra cruzada, fazer atividades que façam com que a mente trabalhe, né? Isso, de fato, impede a doença de se manifestar ou retarda o desenvolvimento da doença? Perfeito, excelente questão. E a resposta é sim, retarda, não impede. Impede se, claro, você tem uma outra doença e sua vida termina antes por uma outra questão, mas você vivendo e muito, cuidando desses fatores todos precocemente, você vai retardando o início da doença, tá? Então, a prevenção é fundamental. As pessoas pensam sempre muito em medicação, tomar alguma coisa em qualquer idade, desde jovens, depois com 30, com 40, com 50 e mais velhos. Então, há várias substâncias aí disponíveis e elas usam. E algumas até dizem que tomam vitaminas pensando nisso. Uhum. Mas não há essa comprovação de que funciona. O que você precisa é mudar, adequar hábitos e tê-los já cedo na vida. Então, um fator muito importante é a escolaridade. Esse é, infelizmente, um problema, uma questão muito séria para o Brasil. Nós temos o índice de analfabetismo muito alto, ou seja, temos o mais risco, nossa população tem mais risco, certo? Uhum. Então, a escolaridade é muito importante. Sim. Tabagismo gera um risco aumentado, dobra, triplica. Etilismo, o colesterol elevado. Uhum. Tá? E é importante você controlar cedo isso. Então, colesterol, olha, depois dos 50, 55, dê um jeito no meu colesterol. Você tem que ter sempre um bom colesterol. Ajuda, ajuda. Uhum. Tá? Sedentarismo é um fator importante de risco. Trauma de crânio é um fator de risco. Entrou mais recentemente, então entrou o trauma de crânio, entrou a poluição do ar, como eu falei, e o álcool, que agora ficou mais claro isso. Quer dizer, ter bons hábitos, praticar atividade física e sim, como você questionou, leitura, escrita e sempre procurar fazer isso compartilhando o material, socializando, fazer com outra pessoa. Uhum. Marido com mulher, pai com filho. Uma leitura sozinha é interessante, mas lerem juntos, ler em voz Poder alta, que seja um discutir conto, um texto. também, né? Uhum. Exato. Acessar outras Exato. partes da memória, talvez. Não sei se é isso. Isso, exatamente. E procurar sempre. Há um risco, sim, quando se aposenta. Vamos falar disso na terceira idade. A pessoa se aposenta, ela deixa de estimular, como nós falamos, mas o termo é simples, quer dizer, estimular nossas conexões, as conexões entre as células. Nossos 100 bilhões de neurônios aí, que fazem trilhões de comunicações. Trilhões, são 100 trilhões de comunicações aqui. 100 trilhões. Você vai deixando de fazer, vai perdendo, e a doença que já começou vai ganhando espaço, vai ganhando terreno. No fundo, é isso que acontece. Eu já ouvi aposentado, isso é triste, fiquei triste quando ouvi, mas escuto. Fica sentado na garagem, ele fica sentado contando os carros passarem na rua. E quando eles dizem, eu fico fazendo isso, aquilo, o tempo passa mais rápido, isso aí parte o coração, né? Quando você escuta isso de alguém na terceira idade,
parte o coração. Não sei se a pessoa pensou no que disse, mas eu sempre digo, não é para fazer isso, ficar esperando o tempo passar. Você precisa manter-se ativo, né? Quer dizer, conversando, fazendo. E é isso, se você quer fazer algo, é isso. Estímulo, atividade física e cognitiva. Como que é feito o diagnóstico do Alzheimer? Depende, principalmente relacionado à história, ao que a pessoa conta, mas principalmente um cuidador presente, próximo, então um cuidador bem informado. Uhum. O principal é isso, vem da história. Então, em muitas situações, então 50% vamos dizer que vem daí. Muitas situações você escuta a história e você já entende que se trata de uma demência. Pelas características de só ouvir, isso é Alzheimer. Então saber fazer o profissional, né? Quer dizer, saber fazer as perguntas certas e ouvir. Uhum. Então, investir tempo, o profissional, investir tempo, não gastar tempo, né? Isso não é assim que se diz, ninguém gasta tempo numa consulta médica, você investe tempo. E as pessoas que levam essas queixas, elas devem procurar anotar, perceber, levem caderno para consulta, olha, aconteceu isso, é natural, você leva, imprime em casa, ou leva na mão, fala, olha, anotei isso, no tal data, isso, aquilo, isso é muito importante. Uhum. Isso é o principal. Depois vem, em grau também alto de importância, uma avaliação cognitiva breve, uns testes que você aplica em consulta, memória, linguagem, orientação, que dia que é, em que mês, que lugar é este, que estação do ano é essa, figuras, leitura, tem algumas tarefas, e com isto, história e avaliação, você já está quase com o diagnóstico pronto. O exame, a tomografia ou a ressonância, ela serve mais para afastar algumas doenças. Então, tumor, doença vascular, um hematoma, doenças como essa. Não para dizer que seja a doença de Alzheimer, mas dizer quais não são. E alguns poucos exames de sangue. O diagnóstico vem daí. Agora, só para completar, se você quer um diagnóstico bem precoce, você talvez tenha que solicitar mais exames mais refinados, de ter uma avaliação neuropsicológica, que é a avaliação fazer testes mais elaborados, obrigatoriamente, eu diria, uma ressonância, talvez um outro exame de crânio mais sofisticado, e existem alguns outros aí para algumas outras situações. Doutor, e como que os pacientes costumam reagir quando eles estão com a suspeita ou mesmo têm o diagnóstico? Porque eu imagino que às vezes seja um diagnóstico precoce, né? Então a pessoa deve, em algum momento, notar, comunica, ou então o próprio cuidador percebe isso e juntos eles, né, conversam. Como que é isso? Olha, Aceitação, né? pois é, pergunta muito boa, muito importante, e qualquer profissional, a família, isso tem que ser bem pensado, tem que ser bem analisado, quer dizer, como conduzir dos dois lados, né, do médico e da família, do profissional da saúde e dos cuidadores. Na maioria das vezes, os pacientes, mesmo em fase inicial, eles não se dão conta disso. Para eles não há esquecimento e eles não têm uma doença, mesmo que haja algum tipo de interferência mesmo, como há. Então, eles acham que não, ou acham que há, mas nada importante e significativo. Tá? Alguns, um número menor, não vou dizer que pequeno, tem conhecimento disso. E, na maioria das vezes, eles não perguntam se é Alzheimer e nenhum médico diz que é Alzheimer. Eles já sabem, então, que tem algo de errado,
estão dispostos a colaborar e fazer o que for necessário, os exames, as atividades e tomar o remédio. Então, há um sentimento de tenho algo de errado, está acontecendo algo comigo, de terem este conhecimento, mas sem, de fato, esta compreensão, consciência plena de que se trata da doença de Alzheimer, doença tão difícil. Uhum. E quando a gente fala em Alzheimer, eu creio que para muitas pessoas ainda seja só a questão da perda da memória, dessa necessidade de ajuda, né, nas atividades domésticas, nas atividades cotidianas. Mas assim, o Alzheimer ele tem fatores que podem levar o indivíduo à morte? Essas complicações do Alzheimer, ninguém morre do Alzheimer em si. Não é uma doença que leva à morte, mas indiretamente sim. O que seria isto? Em fase avançada, a dificuldade para a deglutição, engolir. Então, ele aspira a comida, faz pneumonia. Tá? Risco maior de quedas, então, fratura, complicação. Tá? E, claro, as doenças clínicas de uma forma geral, porque como ele se cuida, remédio, cuidados, isso fica mais difícil, ele pode ter a hipertensão, a diabetes não bem controlada como seria, e as complicações dessas doenças crônicas aí, habituais clínicas. Então, assim a gente termina mais esse bloco. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Dr. Rodrigo Schultz a respeito do Alzheimer. De bem com você, vai para o intervalo, mas volta já já.